Olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar a nossa terceira aula sobre a Base Nacional Comum Curricular. E nessa terceira aula vamos falar sobre a estrutura pedagógica da BNCC. Vamos lembrar que a BNCC é um documento regulatório para todas as escolas brasileiras, tanto as públicas quanto as particulares, organizarem seus currículos dentro de uma orientação que iguala o aprendizado de todas as crianças e jovens do Brasil. Essa estrutura, esse documento, que é a Base Nacional Curricular, quando ela estabelece a estrutura pedagógica dos currículos das escolas brasileiras, ela está amparada no artigo 9 da LDB, no seu inciso 4, que afirma que cabe à União estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, as competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar uma formação básica comum. Isso significa, esse texto da BNCC, significa que esse documento, ou essa estruturação pedagógica, ela não foi retirada do nada, mas da própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, que afirma esse princípio da colaboração entre o governo federal, os estados e o município na organização das escolas brasileiras. A orientação da BNCC aponta para o desenvolvimento de 10 competências gerais na educação básica. Nós vimos essa questão sobre as 10 competências na primeira aula. Quem quiser repetir lá a primeira aula vai ter todo o conhecimento. Nós fizemos uma análise de cada uma das competências e eu estou relembrando que a educação básica, composta pela educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio, segundo as orientações da BNCC, o aprendizado deve ser desenvolvido na direção da construção dessas 10 competências gerais que vão assegurar, como resultado do processo de aprendizagem e desenvolvimento, uma formação humana integral. Esse conceito também de formação integral, eu já discuti bastante, já refleti bastante com vocês na aula 2, quando eu explico sobre o que quer dizer formação integral. Isso significa que a escola não pode apenas se preocupar com a formação acadêmica, com a apreensão dos conteúdos escolares, dos conteúdos científicos, mas também deve haver uma preocupação na formação humana, na formação do indivíduo, da criança, do jovem, que será, que já é, né, componente de uma sociedade e que se deseja que essa sociedade seja uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Então, a BNCC, ela estabelece essa responsabilidade também e principalmente para a escola. Então, a primeira etapa da educação, na educação básica, que é a educação infantil, na sua estrutura pedagógica, a BNCC estabelece 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento e 5 campos de experiência. Os 6 direitos de aprendizagem devem ser o direito de conviver, o direito de brincar, o direito de participar, o direito de explorar, o direito de expressar e o direito de conhecer, de se conhecer. Então, a estrutura curricular da educação infantil, ela deve ser baseada em atividades pedagógicas dentro desses 6 direitos: conviver, brincar, participar, explorar, expressar
e conhecer-se. E também 5 campos de experiência que devem se juntar aos 6 direitos de aprendizagem, que são o eu, o outro e o nós, o corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Esses são os 5 campos de experiência, que, junto com os 6 direitos de aprendizagem, devem ser os parâmetros para a organização do currículo da educação infantil. Em cada campo de experiência, vem definido os objetivos de aprendizagem, portanto, que devem obedecer, não é, um dos grupos das 3 faixas etárias. Então, novamente, continuando, nós estamos falando nesse momento sobre a estruturação do currículo para a educação infantil. Então, deve obedecer os 6 direitos de aprendizagem com os 5 campos de experiência e, em cada campo, deve haver objetivo para os 3 grupos, as 3 faixas desse nível de escolaridade, que é a educação infantil. Então, os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, que é a primeira faixa, a segunda faixa etária, crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Esses são os grupos que devem estruturar a educação infantil. Depois nós vamos passar para a segunda parte da educação básica, que é o ensino fundamental, que na sua estrutura pedagógica está dividido em anos iniciais, do 1º ao 5º ano, e anos finais, do 6º ao 9º ano. Nesse sentido, o ensino fundamental aparece na sua estrutura, de acordo com a BNCC, em 5 áreas do conhecimento. A primeira área, que são as linguagens, inclui as disciplinas de língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Depois vem a segunda, na estrutura pedagógica do ensino fundamental, vem a segunda área do conhecimento, que é a área da matemática, com a disciplina de matemática, a terceira área do conhecimento, que são as ciências da natureza, com a disciplina de ciências, depois a 4ª área do conhecimento, que são as ciências humanas, geografia e história, e a 5ª área do conhecimento, com o ensino religioso. Portanto, a BNCC ela estabelece os caminhos para se organizar os currículos das 3 etapas da educação básica. Esses componentes curriculares dessas áreas do conhecimento, eles devem se intersectar, ou seja, eles devem se cruzar no aprendizado para que haja uma ligação entre os saberes. Cada conhecimento não vai perder, deve ser preservado as especificidades e os saberes de cada área do conhecimento, porém, eles podem se intersectar, quer dizer, num movimento da interdisciplinaridade, eles podem se complementar. Portanto, as linguagens podem estar incluídas também no aprendizado junto com a matemática, junto com as ciências. Nesse sentido. Depois, a terceira e última fase da educação básica, que é o ensino médio, apresenta 4 áreas do conhecimento, sendo a primeira linguagens e suas tecnologias, com língua portuguesa,
segundo, matemática e suas tecnologias, depois, ciências da natureza e suas tecnologias, e a quarta, ciências humanas e sociais aplicadas. Essa parte do ensino médio houve uma mudança bastante significativa no currículo, e nós vamos ter uma aula só sobre essa mudança do currículo do ensino médio. E até agora nós estamos fazendo um resumo de todas as orientações que a BNCC apresenta para a estruturação dos currículos das escolas, tanto públicas quanto particulares. E na próxima aula, nós vamos falar sobre as competências e habilidades específicas de cada uma dessas fases escolares. Até lá, então.